Vamos começar a nossa aula de precificação de bem casado. Então, vamos lá. Como é que a gente começa uma aula de precificação de bem casado? Primeiro, eu preciso ter uma receita como base. Essa receita aqui não é a receita que está dentro do nosso curso, mas ela é uma receita muito comum dentro da internet. Então, eu trouxe este referencial para que a gente utilize como base. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso saber, quando eu penso numa precificação de um bem casado, qual vai ser o rendimento da minha receita? Aqui a gente está com uma receita com rendimento de 50 unidades. E aí agora a gente vai passar item por item, certo? Vamos lá. Uma receita de bem casado. A gente tem aqui nesta 9 ovos. Hoje, fazendo o cálculo, considerando janeiro de 2025, a gente está com um custo de R$6, 9 unidades de ovos. E aí a gente vai anotando, certo? 250 gramas de açúcar para fazer os meus rendimentos das 50 unidades. Custo R$1,12. Você vai anotando. Esse tipo de precificação, não precisa se preocupar, Tati, eu só vou conseguir fazer essa precificação no Excel. Não, amor, você consegue fazer no papel, no caderno, onde você quiser. Fica tranquilo. Vamos lá. Ovos e açúcar já colocamos aqui na nossa precificação. Vamos colocar agora farinha. 200 gramas de farinha, custo 95 centavos. Perfeito. Então, a gente vai anotando ali os custos referente a essa quantidade que eu vou usar, certo? 60 gramas de fécula. Muitas receitas utilizam fécula. A receita do meu bem casado não utiliza, porque eu sou muito da praticidade e por muito tempo lá atrás, quando eu comecei a fazer, não era tão fácil assim encontrar fécula, então eu substituí. Mas, se você utiliza fécula, 60 gramas de fécula, 69 centavos. 10 gramas de fermento, 50 centavos. Vamos seguindo. 5 ml de baunilha. A gente sempre utiliza, né, uma essência de baunilha para deixar a nossa massa mais aromática. 50 centavos. Aqui eu vou entrar na parte do recheio. A grande maioria das pessoas ou hoje utiliza a lata de leite condensado cozida ou utilizam um doce de leite já pronto, de boa qualidade. Então aqui, novamente, não é a forma que eu faço no curso, mas vamos utilizar o que é mais comum. Eu considerei 1,2 quilos de doce de leite. Por quê? Estou calculando aí mais ou menos uns 25 gramas. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. 25 gramas vezes, isso mesmo, 1,2 kg de doce de leite. Então, mais ou menos umas 25 gramas de recheio por bem casado. Isso é uma estimativa. Tati, no meu bem casado eu uso mais. Então, sei lá, uso 30 gramas. Então, se você faz 30 gramas, você sabe que você vai usar 1,5 kg de doce de leite e não 1,2. Aí você vai fazendo as adaptações. Aqui, 500 gramas de açúcar, R$4. E 100 ml de água para fazer a calda. A gente não tem custo aqui, porque água é um insumo que a gente tem na nossa residência mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, essa primeira parte da precificação, eu estou falando só de massa e recheio. Eu ainda não cheguei na parte da embalagem. Então, vamos lá. Peguei todos os insumos que eu utilizo para fazer a massa, o recheio e a calda do bem casado. Cheguei a um total de R$34,76. Por que eu falei que o rendimento era muito importante? Porque sempre a gente vai se remeter ao rendimento. Ou seja, eu fiz este cálculo de todos os insumos, eu obtive o valor de R$34,76. Como é que eu vou fazer para identificar o custo da unidade? Eu vou dividir isso por 50 unidades, que é o nosso rendimento. Ou seja, considerando a massa, o recheio e a calda do meu bem casado, eu tenho um custo unitário de 0,6952, 69 centavos na unidade do bem casado, certo? Isso daqui só da parte da receita em si. Agora, nós vamos para uma parte muito importante, que é da embalagem, certo? Então, vamos lá. Tudo que a gente estiver pensando em embalagem, a gente precisa colocar. Aqui, por exemplo, eu utilizo o papel canelinha. Quem não conhece, você pode encontrar aí no mercado como papel seda ou papel seda canelinha, que é o papel que eu utilizo para colocar na assadeira para pingar a massa, certo?
eu tenho um custo de 25 centavos para fazer as 50 unidades de bem casado. Eu utilizo celofane, então eu vou ter um custo de R$ 4 de celofane para embalar ali o meu bem casado. Lembra que estes custos aqui são sempre para o nosso rendimento de 50 unidades. A etiqueta também eu tenho um custo de R$ 5 e a caixa de transporte eu tenho um custo de R$ 4. Ainda não cheguei no papel, no laço, não cheguei em nada disso. Mas esses daqui são custos que eu também preciso considerar. Ou seja, eu tenho um custo aqui de 25 centavos, mais R$ 4, mais R$ 5, mais R$ 4. Ou seja, eu tenho um total de R$ 13,25, que eu vou novamente dividir pelas 50 unidades do rendimento da minha receita, que eu vou encontrar 26 centavos. Vamos ver se essa conta tá certa. 26 centavos mais 69 centavos. 95 ponto alguma coisa. Vamos arredondar para 96. Ou seja, o custo total da minha receita, com massa, recheio, calda, papel que eu vou assar os bem casados, o celofane que eu vou embalar, a etiqueta que eu vou colocar, a caixa que eu vou fazer o transporte, tá tudo aqui, tá me dando um custo unitário do bem casado de 96 centavos, certo? Até aqui você tá comigo. Vamos lá. Agora a gente vai entrar no corpo mesmo, né? Na finalização do produto, que é papel e fita. Eu coloquei aqui como referência os dois tipos de papel mais comum que a gente trabalha com os bem casados e os dois tipos de fita mais comuns que a gente trabalha com bem casados. É importante eu salientar para você que estes cálculos aqui, eles podem, inclusive, melhorar. Por quê? Porque eu não estou fazendo compra de grande volume. Eu estou considerando que você está começando a trabalhar com bem casado agora, e aí está comprando 1 quilo de açúcar, 1 quilo de farinha, aquela essência pequenininha que a gente compra no mercado ou em lojas de confeitarias e não o litro. Eu estou considerando que você ainda é iniciante. Quando você começa a fazer compras maiores, este valor cai, certo? Mas vamos trabalhar com isso daqui que é o seu início. Bora lá. O papel nacional, para fazer 50 unidades, eu tenho um custo de R$ 4. Se eu for para o papel italiano, eu já tenho um custo de R$ 13,40. Por isso que muitas pessoas perguntam para mim, Tati, eu preciso oferecer no meu catálogo bem casados em papel italiano? Não. Você só vai oferecer se fizer sentido para o seu cliente. Se não fizer sentido para o seu cliente, você não oferece. Se você achar que não está dentro do bolso dele, do que ele gostaria de pagar, você vai focar no papel nacional. E durante os meus primeiros 10 anos, posso te dizer que 95% das vendas dos bem casados eram feitas com papel nacional. Hoje que a gente já atingiu um público um pouquinho mais elitizado, que as pessoas topam pagar por embalagens melhores, mais caras, mais pomposas, aí eu trabalho com papel italiano, papel francês, com tecido, com milhares de outras embalagens. Mas, para começo, vamos considerar o papel nacional, que tem um excelente custo-benefício. E aí eu venho para as duas fitas de cetim. A fita de cetim super comum que a gente encontra aí nos bem casados é aquela fita de cetim de 7 milímetros, que é a mais fininha, que ela sai aproximadamente um custo de R$ 2,42 para você fazer as 50 unidades. E a fita de cetim de 10 milímetros, R$ 4,40, quase o dobro, para você fazer as mesmas 50 unidades. Eu preciso aqui definir um modelo para que a gente possa fazer a nossa precificação, certo? Então, o que eu vou escolher aqui? Eu vou escolher trabalhar com este papel aqui, que é o nacional, e eu vou escolher trabalhar com essa fita aqui, que eu acho ela mais bonita, mais encorpada, certo? Então, vamos lá. Lembra que até aqui, ó, que a gente ainda não tinha o papel e o laço, a gente estava com custo unitário do bem casado de 96 centavos. Aí, eu acrescentei R$ 4,00 e R$ 4,40. Ou seja, eu acrescentei mais R$ 8,40, que eu vou dividir por 50 unidades. Ou seja, eu tenho aí aproximadamente 17 centavos que eu vou acrescentar aqui, ó, aos 96 centavos. Ou seja, 48, vamos pensar no rendimento total. 48,01 mais 8,40, certo?
56,41. Exatamente este valor aqui, ó, R$ 56,41. Chegando, né, à conclusão de que se eu tenho um rendimento de 50 unidades, o meu bem casado, do início ao fim, com massa, recheio, calda, com celofane, com etiqueta, com papel, com fita, ele tá saindo para mim 56,41 dividido por 50 unidades, ou seja, R$ 1,12,8, ou seja, R$ 1,13. A gente chegou aqui ao preço do bem casado? Não. A gente chegou aqui ao custo de 50 bem casados, de 56,41, ou seja, cada bem casado custando para você R$ 1,13. Lembre, o valor de um bem casado é R$ 1,13. Agora, como é que a gente acha, Tati, o preço desse bem casado para eu garantir que com todo o trabalho, com todos os processos, com todas as fases que um bem casado tem, como é que eu garanto que eu tenho lucro mesmo? E eu posso vender o meu bem casado por esse preço, sabendo que eu não vou estar no prejuízo, que eu não vou perder, que eu vou conseguir me pagar um salário, que eu vou conseguir fazer reinvestimentos na minha empresa. Agora, a gente vai entrar no índice mesmo que a gente utiliza aqui para precificar, que é o CMV. CMV é o custo da mercadoria vendida, ou seja, é exatamente tudo que a gente fez até chegar até aqui. Lembra que a gente chegou no custo de mercadoria vendida, que foi o preço individual do bem casado? A gente não chegou num valor de R$ 1,13? Esse é o custo do nosso bem casado individual, certo? Agora, como é que eu faço para descobrir o preço? Então, vamos lá. O CMV, ele é um índice que a gente tem estas margens aí de referência. Se eu tenho um CMV de 30% ou mais baixo, excelente, ótimo, maravilhoso. Você vai ter que sempre lembrar assim, quanto mais baixo o CMV, melhor para o seu negócio, mais saudável, mais lucrativo o seu negócio. 30% para mim, eu considero como se fosse assim, o meu ideal. E quanto menor, melhor. Um CMV de 35% é um CMV bom. Não está ruim, não é um alerta. Agora, CMV chegando em 40% ou passando de 40%, aí é um ponto de atenção. Tá bom, Tati, mas como é que eu vou chegar nestes CMVs? A gente vai partir sempre do preço do custo da sua mercadoria. Ou seja, para encontrar o meu CMV de 30%, o que eu vou fazer? Que conta que eu vou fazer? Eu vou fazer 1,13 dividido por 30%. E aí a gente vai na calculadora. 1,13 não é dividido por 30, é dividido por 30%. 1,13 dividido por 30%. Eu encontro o valor de R$ 3,77. Então, vamos lá. R$ 3,77. Vamos fazer agora o CMV de 35%? Mesma coisa. 1,13, que é o custo da nossa mercadoria, dividido por 35%. Isso daqui vai ser igual a... Por isso que eu falo que dá para fazer na mão utilizando na calculadora. 1,13 dividido por 35%. Eu encontro o valor de 3,22. Ou seja, um produto mais barato, vocês estão vendo? 3,22. E a mesma coisa eu vou fazer com o CMV de 40%. 1,13 dividido por 40%. E 13 dividido por 40%. A gente vai encontrar o valor de 2,82. Certo? Tá bom, Tati. Beleza. Isso, então, seria o seu preço de venda. 3,77 com CMV de 30%, 3,22 com CMV de 35%,
e 2,82 com CMV de 40%. Então, tá bom, Tati. É esse o preço que eu tenho que vender? Não. Precificação não é só você colocar os valores dos insumos, das embalagens e simplesmente chegar a esse resultado. Não. O que eu preciso considerar também para que a gente seja competitivo e tenha um negócio lucrativo? A gente vai precisar entender a sua concorrência. Certo? Por exemplo, aqui em São Paulo, este mesmo bem casado de papel nacional, recheio de doce de leite, laço de 10 milímetros, eu estou encontrando hoje aqui na faixa de R$ 5,30. Então, vamos colocar. São Paulo, eu estou encontrando a R$ 5,30. Certo? Eu sei que se eu vender esse bem casado por R$ 3,77, eu tenho lucro. Por quê? 30% é o que custa eu fazer este produto. É o custo do produto em si. A gente tem uma conta de 100%, certo? Sendo 30% o que custa o produto e todos os outros 70% são o quê? Despesa fixa que você tem, despesa variável, podem ser impostos, o seu salário, o reinvestimento no seu negócio. Por isso que a gente fala que quanto menor o CMV, mais saudável o negócio, porque mais recursos você vai ter para administrar as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis, o seu salário e os reinvestimentos que você quer fazer no seu negócio. Começar a fazer ali um capital de giro, comprar um forno maior para você ter mais agilidade para a sua produção, você tem 70% da sua margem para isso e 30% só para o CMV. Por isso que quanto menor, melhor. Então, vou lá, descobri que em São Paulo estão vendendo por R$ 5,30. Mas eu sei que R$ 3,77 é um preço que está ótimo. Eu vou cobrar R$ 3,77? Não. Eu não vou perder aqui, ó, quase R$ 1,60. Se eu sei que o meu produto é bom e ele bate de frente com essa concorrência que está cobrando R$ 5,30, eu preciso cobrar R$ 3,77? Não. Eu posso, por exemplo, ser competitiva e cobrar aí o meu produto, por exemplo, por R$ 5,00, R$ 5,10, R$ 5,20. Sim, porque qualquer um desses preços que você cobrar, você já vai estar mais barato do que sua concorrência e garantindo que você tenha aqui, ó, este preço. Certo? Esse CMV. Se você vende um bem casado hoje a R$ 5,30, tendo um custo de R$ 1,13, vamos lá. Você tem uma diferença que é muito maravilhosa para o seu negócio. Você tem aí quase um CMV de 22%, por exemplo, aqui, ó. Vou até colocar. CMV de 22%. Aí eu tenho a certeza absoluta que eu estou tendo lucro. Fora outras questões. Por exemplo, tem muita gente que chega em mim e fala assim, Tati, eu posso dar desconto para o meu cliente? Vamos lá. Se você está vendendo o seu bem casado por R$ 2,82, você está no ponto de atenção. Você concorda que você não consegue dar desconto? Se você der, você provavelmente vai estar colocando dinheiro para trabalhar para vender esse produto. Agora, se você sabe que, por exemplo, você está vendendo o seu produto por R$ 5,30, se você quiser fazer uma ação pontual naquele mês de vendas, dando 5% de desconto ou até mesmo uma superação, dia do cliente, dia do consumidor, se você quiser
aplicar 10% de desconto nesse produto, vamos lá. 5,30 menos 10%. Eu tenho um valor de 4,77. Então, vamos colocar uma caneta vermelha, porque é desconto. 10% num produto de 5,30, ele vai sair por 4,77. Vamos descobrir qual que é esse CMV? Eu tenho um CMV aqui de quase 24%, ou seja, CMV de 24%. O que eu falei para você? Que se o CMV for abaixo de 30%, não é um excelente CMV. Então, aí cai por terra aquelas pessoas que vêm falando assim para você: eu tenho um produto artesanal, eu não posso dar desconto. Sim, você não pode dar desconto se você já estiver trabalhando ali, sangrando o seu lucro, sangrando a sua margem de lucro. Agora, se você tiver essa gordura, você pode sim trabalhar com desconto, oferecer, por exemplo, um pagamento no cartão de crédito sem ter que cobrar essa taxa do seu cliente, que eu acho assim absurdo. A pessoa vira, eu quero 200 bem casados, e aí só que eu quero pagar no cartão de crédito. Você vira para a cliente e fala assim, tá bom, no cartão de crédito tem um acréscimo de 5%. Gente, não. Já precifica o seu produto considerando que você tem essa gordura. Porque a cliente virar para você e falar assim, você aceita um pagamento no cartão de crédito? Sim, aceito. Você já precificou para isso. Todos os clientes que não pedirem para pagar no cartão de crédito, já está embutido, você já está levando em cima esse valor. E quem te pedir para pagar no cartão de crédito, não tem esse desconforto de você falar assim, eu preciso cobrar, porque em todo local, gente, em todo estabelecimento que a gente vai comprar, seja um mercado, seja um açougue, seja a sua academia, todo mundo já está cobrando a taxa do cartão. Aí vem você, confeiteira, eu vou cobrar a taxa adicional. Não, gente, não faça isso. Isso é você demonstrar que o seu negócio não é profissional. Por isso que eu sempre falo, precifique adequadamente, entenda quais... E a gente, não é para tirar nenhum custo. Você vê que eu coloquei assim, custo de etiqueta, custo do papel que eu pinguei a massa. Você precisa saber todos esses custos. E você precisa lembrar que quanto menor o CMV, melhor para o seu negócio. Tati, eu não estou conseguindo por conta da minha concorrência, porque você está colocando aí, Tati, uma situação que você está em São Paulo, que você tem acesso a muitas coisas, né? Você não precisa pagar frete de muitos produtos, você tem acesso a isso de forma fácil. Ali no centro da cidade a gente encontra muitas coisas. Mas eu aqui na minha região, Tati, eu não encontro papel crepom, eu tenho que considerar o custo do frete. Eu não encontro determinadas fitas, eu também tenho que considerar o custo do frete. E aí, para mim, fica mais apertado. Eu não tenho tanta margem. Então, se você não tem tanta margem, o que você precisa lembrar? Não trabalhe com CMV de 40%. Ele é muito estado de alerta e eu não indico. Trabalhe com essas duas faixas aqui, 30% ou 35%. Tati, eu tô chegando assim aos 35% em cima, com os fretes que eu pago, com os insumos que acabam chegando muito mais caros aqui na minha região. Perfeito. Aí você pode fazer uma estratégia. Cobrar exatamente os 35% e aí avaliar se faz sentido para você aceitar cartão de crédito, se faz sentido para você fazer ações de desconto. Eu trabalharia de outras formas. Se você já está num CMV de 35%, eu não faria ações de desconto. Eu faria algum tipo de cliente que indica, recebe uma caixa de doces de volta. Você pode fazer também, olha, se você fechar acima de 200 bem casados, eu te dou 2 caixas de bem casados para sua sogra, para sua mãe. Presenteie com produto, porque o produto para você é mais barato do que aplicar desconto. Agora, se você está nessa faixa dos 30% para baixo,
nada te impede, muito pelo contrário, de você fazer, sim, ações pontuais, oferecendo desconto. Desconto não é ruim, gente, desde que ele te garanta, mesmo dando desconto, que você receba, que você tenha lucro no seu negócio. Tô com essa margem, Tati, tenho gordura, tô vendendo meu bem casado por 5,20, sendo que o custo dele é 1,13, ou seja, eu poderia vender até por 3,77. Então, você pode sim oferecer para o seu cliente um pagamento no cartão de crédito. Claro, cliente quer parcelar no cartão de crédito, Tati. Aí você vai falar para ele que no caso de parcelamento tem os juros da administradora, que quem arca é ele. Mas você pode sim oferecer essa facilitação, porque tem pessoas que às vezes querem fechar com você, mas elas querem utilizar o cartão, porque elas fazem, né, programa de milhas. Para ela é mais interessante pagar com o cartão em uma vez. Então, às vezes, você precisa analisar. Analise também o seu negócio. Hoje, você tem muitos clientes que te pedem para pagar com cartão de crédito? Tati, nunca tive. Então, não se preocupe com a taxa do cartão. Hoje, você tem muitos clientes que você sente que estão deixando de fechar com você porque às vezes você não consegue dar algum bônus ou algum desconto. Pô, Tati, isso eu já sinto. Então, a gente precisa trabalhar com essa margem que você te dá, essa gordurinha, e também, em paralelo, fazer sempre a valorização do seu produto. Concorrência, gente, são pessoas que vendem produtos muito semelhantes aos seus. Muitas pessoas chegam aqui em mim, porque a sua concorrente, de quem que você está falando, amor? Claro que de uma forma ética, eu jamais vou expor ninguém. Eu estava cotando com fulano de tal que o preço do bem casado dela é R$4. Provavelmente o produto dela é muito diferente do meu. E aí você vai reforçar com a cliente, olha, fulana, é muito importante que você faça a degustação do produto, porque a gente só pode comparar, de fato, produtos que são muito similares, que têm a mesma apresentação, que tem um sabor incrível, que não tem nenhum odor de ovo, e aí entra a confeiteira que sabe vender. Quando você encontra aí uma objeção no preço, entra a confeiteira que sabe ali vender e valorizar o seu produto. Mas para que você chegue a este patamar, você precisa saber exatamente quanto que está custando o teu produto. Você sabe? Se não sabe quanto está custando o teu produto, isso é tarefa para ontem. Tati, não sei mexer no Excel. Você não precisa mexer no Excel, não. Você só precisa saber o quê? Vamos voltar. O que você vai fazer? Essa receita aqui, gente, é um referencial, não precisa ser essa. Você vai pegar a sua receita. Para 50 bem casados, quantos ovos eu uso? Vai dar quanto em reais? Quanto de açúcar eu uso? Quanto de farinha? Para 50 bem casados, eu utilizo quanto de recheio? A maioria das pessoas que eu vou falar, elas me perguntam assim, Tati, quanto recheio eu vou precisar para 50 bem casados? E aí eu sempre devolvo a pergunta, não sei. Como é a característica do seu bem casado? O meu bem casado, por exemplo, é um bem casado bem gordinho. O meu bem casado aqui vai de 30 a 35 gramas de recheio, porque eu me posicionei assim. Mas tem pessoas que vendem com 20 gramas, com 25 gramas. Então, você precisa conhecer cada insumo que você usa. E você precisa saber qual é o rendimento dessa sua receita. Porque somente com essas informações e chegando ao preço de custo do teu produto, aqui, e aqui no caso foi 1,13. Pode ser que no seu caso o seu bem casado custe R$2. Tati, meu bem casado custa R$2. Perfeito. Então, se o seu bem casado custa R$2, se a gente for dividir por 30%, você vai precisar vendê-lo por pelo menos R$6,70, R$6,80 para ter lucro. Um bom lucro. Mas você pode também vendê-lo num CMV menor, que seria aí uns R$5, só que com aquele ponto de atenção. Então, o primeiro aspecto é, sem você saber o quanto custa o seu bem casado, você não consegue fazer sua precificação.
Trabalhar com o CMV foi a precificação mais simples que eu encontrei. Foi a forma mais simples. Eu encontro o preço de custo do meu bem casado e aí eu vou dividir ou por 30%, ou por 35%, ou 40%. Vou achar os valores de venda desses produtos e aí eu vou o quê? Conhecer a minha concorrência também. Porque eu não posso ser leviana, eu não posso ser amadora. Poxa, se eu sei que por R$3,77 eu vendo, mas na minha região o bem casado mais barato tem é R$6, eu vou vender por R$3,77. Por quê? Se eu posso lucrar mais. E aí talvez você tenha na sua esteira de produtos, produtos que você não consiga ter tanto lucro. E aí você vai fazendo um equilíbrio. Alguns produtos com mais lucro, alguns produtos com menos lucro, garantindo que no final você tenha um negócio sustentável. Sabe aquele negócio que você consegue tirar um salário? Não estou falando um salário astronômico para você pagar todas as viagens, todos os resorts, todos os tratamentos. No começo, não. Mas um salário que te garanta um mínimo de dignidade, que você tenha um salário. Um nível de lucro que você consiga investir em matérias-primas, comprar equipamentos que vão te ajudar. Quantas de vocês gostariam de ter uma panela mexedora? Quantas de vocês gostariam de ter um forno elétrico? Isso também faz parte de ter um negócio que é lucrativo. É só um negócio lucrativo que vai te permitir investir numa parcela de um forno, investir numa parcela de uma panela mexedora, de um freezer para agilizar sua produção. Mas você não consegue nada disso se você não parar para fazer esse movimento, para descobrir quanto custa o seu produto, para conhecer quem é a sua concorrência e para definir o seu preço de venda, conhecendo agora estes referenciais aqui de CMV que vão te dar um norte, vão fazer você, com uma calculadora, com a calculadora do seu celular, chegar de forma simples e prática ao qual deverá ser, de fato, esse preço que eu devo cobrar, que eu devo praticar para ter um negócio que se sustenta. Certo? Entregue esta aula de precificação. Eu acho que foi, ao longo dos meus 15 anos de confeitaria, o método mais simples para eu entender que eu estava lucrando de verdade. E é claro, vai surgir dúvida conforme você estiver fazendo esse cálculo, vai surgir. Qualquer dúvida que você tiver, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em te responder.